Exatamente, vamos falar sobre a Maratona da Saúde e desde já aproveito para dizer qual é o site que está envolvido nesta maratona, que é www.maratonadasaude.org. Vá até lá e fica a saber tudo. Temos 3 convidados, o Dr. José Luís Passos Coelho, médico oncologista no Hospital da Luz. Temos também o José Mendes, que vem enquanto testemunho e também paciente do doutor, e Tiago Carneiro, que é cientista e que vai falar-nos sobre uma iniciativa de sensibilização e angariação de fundos. Um grande aplauso para os 3 e bem-vindos. Bem-vindos à Praça da Alegria. Ora, muito bem, vamos falar com o Dr. Passos Coelho. Bem-vindo, obrigada por estar connosco. Hoje, especificamente, falar sobre o cancro do testículo. Quando nós falamos sobre este cancro, ele é uma doença que atinge essencialmente homens jovens. Exato, é verdade. É um tumor raro. É preciso perceber isso, portanto, não, para ninguém ficar ansioso e preocupado desnecessariamente com isso. É um tumor pouco frequente, raro, mas é o tumor mais frequente dos homens jovens. Ou seja, entre os 15 anos de idade e os 35 anos de idade, onde as pessoas não são supostas a ter doenças oncológicas, a neoplasia é o tumor mais frequente desse grupo etário. A grande característica que tem é que é uma doença altamente curável e, portanto, desde que o diagnóstico seja feito, seja feito atempadamente e os tratamentos sejam feitos conforme indicados, a probabilidade de cura é altíssima. Como digo altíssima, tem a obrigação de ser superior a 90%, ou seja, superior a 9 em cada 10 pessoas que têm essa doença. Ótimo. O José Mendes vem... Podes pegar na conversa. Pensei que não sabias em que foi paciente do Dr. José Luís Passos. Significa que já tudo passou. Quero contar-vos um bocadinho da sua história. Quando é que foi detectado o seu cancro? Bom dia. Bom dia. O meu cancro, tumor, foi detectado em 2006. Nessa altura, não imaginava, tinha 29 anos e, portanto, foi uma grande surpresa ter detectado um tumor num testículo. E foi necessário fazer, enfim, uma cirurgia e depois tratamentos posteriores de quimioterapia e acabou por ser um processo muito importante na vida. Mas como é que se apercebeu de que alguma coisa não estava a correr bem na sua saúde, José? Porque era muito jovem ainda, não é? Era muito jovem, não imaginava... Ainda é? Pois, exato, mas imagina com 17 anos, não é? 29. Estou arrepiada. Onde é que eu fui buscar o 17? Tinha 29 anos e, na verdade, não detectei imediatamente. Comecei a ter uma suspeita de uma certa sensibilidade num testículo e por isso decidi depois ir consultar um médico. E nessa altura é que houve suspeitas, fiz análises e depois confirmou-se que havia o tumor. Tiago Carneiro, cientista do Instituto de Gulbenkian de Ciência. Esta Maratona da Saúde incide sobretudo na investigação e é na investigação que os profissionais podem encontrar muitas respostas para todos estes cancros de que falamos aqui. Sim, claro. É bom, este tipo de iniciativas e esta iniciativa da Maratona da Saúde é muito importante porque tenta envolver a sociedade na investigação e alertar a sociedade que a investigação é necessária, que são precisos fundos para fazer a investigação e trazer a sociedade, envolver a sociedade nessa investigação e a contribuição da sociedade para a investigação. Mas o Tiago, inclusivamente, teve uma iniciativa extraordinária que foi criar uma página de crowdfunding, portanto, daqui a pouco já nos explica o que é que isso significa, que ajuda os portugueses a sensibilizá-los para os cancros da próstata e também do testículo. Criou essa página de que forma e o que é que nós podemos encontrar? Na realidade, foi a própria Maratona da Saúde que me lançou este desafio. Não é? Se estarmos em novembro, por novembro ser o mês da consciencialização para os tumores do testículo e da próstata, e a Maratona lançou-me o desafio de tentar fazer uma angariação de fundos para a investigação. E então eu lembrei-me de fazer aquilo que já se faz lá fora, deixar crescer o meu bigode, que fica sempre engraçado, e pedir às pessoas... Muito bem. Muito obrigado. Bem. Eu ainda me estou a habituar, confesso. Mas a ideia é, com este pequeno tipo de ações, eu depois criei uma página no Facebook e a ligação para o crowdfunding, e a única coisa que eu estou a pedir às pessoas é para fazerem donativos para a investigação, neste caso,
na área do cancro. E não é preciso muito, porque podem ir à página do Facebook, fazer uma pesquisa por um bigode clássico pela Maratona da Saúde. Nós estamos a ver a página agora. Ótimo. Isto é a página do crowdfunding e basta fazer um donativo com €1 naquele quadradinho que está ali onde diz contribuir e depois é gerada uma referência multibanco onde as pessoas vão ao multibanco e fazem um donativo. É o seu donativo no valor que entender. Exatamente. Dr. Passos Coelho, o tumor no testículo é um dos tumores muito pouco referenciados e falados pela sociedade. Presumo que as causas sejam as mesmas de quase todos os outros. É verdade, as causas da maior parte deles não sabe porque é que eles acontecem, mas acontecem. Como disse, é um tumor pouco frequente, embora esteja o número a crescer por razões que não são muito conhecidas, a sua razão. A maior parte dos outros tumores a gente sabe porque estão a crescer, é só porque felizmente estamos a viver cada vez mais, isto são doenças do envelhecimento, não é o caso dos tumores do testículo, e há uma variação geográfica importante. Por exemplo, os países do norte da Europa têm um número de casos de tumor do testículo que é muito superior, por exemplo, ao do sul da Europa, e não se sabe muito bem porquê. Acho que há 3 mensagens que eu gostava de passar sobre esta doença. Primeiro, como disse, a doença é muito curável, e é curável quase sempre até só com o tratamento cirúrgico. Não foi aqui assim a experiência com o José, quando nós nos conhecemos, e era o médico no IPL de Lisboa nessa altura, mas a maior parte da doença, se a doença for diagnosticada precocemente, o tratamento pode ser até exclusivamente cirúrgico e não é preciso mais nada, senão vigilância. Segundo, mesmo quando é necessário tratamento com quimioterapia, porque a doença é uma doença mais agressiva, a probabilidade de cura continua a ser muitíssimo grande. E, portanto, é uma doença que vale a pena tratar com as indicações devidas. O terceiro aspecto é que, como são pessoas jovens, e, portanto, não há programa nenhum rastreio que se justifique por ser uma doença de baixo, pouco frequente. O diagnóstico depende do doente estar alertado para o que deve pesquisar, e, essencialmente, qualquer homem jovem em que lhe aparece um aumento de volume de um testículo que é diferente daquilo que era, ou lhe aparece um nódulo no testículo, deve procurar um médico, que normalmente é o urologista, para ser avaliado, porque o diagnóstico depois é fácil de fazer e o tratamento é, probabilidade de cura muito grande. E a gente pensa que neste momento a situação não será assim, mas no passado, em Portugal, nós não fomos particularmente bons nisso, porque o diagnóstico desta doença, quando nós avaliámos a realidade portuguesa há quase 15 anos atrás, em geral havia uma percentagem elevada de doentes em que a doença era diagnosticada tardiamente, ou seja, tinham mais doença do que seria de esperar, baseada em literatura, o que quer dizer que os resultados depois não foram tão bons como seriam esperados. Por exemplo, 1/4 dos doentes que foram diagnosticados na zona sul de Portugal entre 1999 e 2000 demoraram 6 meses a fazer o diagnóstico. As pessoas não valorizaram ou inibiram-se por ser numa zona genital e o diagnóstico foi feito tardiamente. Isso altera a estratégia de tratamento, quer dizer que muito mais doentes terão fazer necessidade de fazer quimioterapia com os incómodos que isso acarreta, embora os resultados sejam bons, mas não são tão bons como se a doença for diagnosticada numa fase muito precoce. Um outro aspecto, e o Zé acabou de dizer há bocadinho, que posso dizer, acho eu, que está à espera de um segundo filho, que é uma coisa que é muito simpática, porque há sempre uma aplicação a mais das pessoas, é que quer o diagnóstico, quer o tratamento destas doenças, afete quer a fecundidade, a capacidade de ter filhos, ou a atividade sexual, portanto, a potência. E nem a doença nem os tratamentos têm a obrigação de afetar a potência, a atividade sexual, e normalmente não afeta a fecundidade. E hoje em dia temos inclusivamente métodos que nos permitem assegurar e protegermos, precavermos da eventual risco de perda de fecundidade, de vir a ter filhos em pessoas que tenham que fazer tratamentos, sobretudo, e estamos aqui a falar, quando estamos a falar de tratamentos com quimioterapia, isso aplica-se ao tumor de testículo, mas aplica-se a outras pessoas, em que podemos fazer criopreservação de esperma antes desses tratamentos, para garantir que, caso venha a ser necessário, está guardado, embora na maior parte dos casos não seja necessário, como acabámos.
Queríamos aproveitar para agradecer muito a vossa presença aqui na Praça da Alegria, porque temos uma reportagem para mostrar exatamente sobre esta questão da investigação que a Maratona da Saúde tem proporcionado também em relação aos cancros, hoje especificamente a falar sobre cancros exclusivos nos homens. E por isso queremos envolver nesta Maratona da Saúde toda a sociedade, porque é muito importante a investigação para a descoberta de tantas respostas sobre o cancro. www.maratonadasaude.org, vá até lá. Agradecer mais uma vez aos nossos convidados, muito obrigada. José, e uma hora pequenina e felicidade. Exatamente, corra tudo bem. Dr. Passos Coelho e também Tiago Carneiro. E entretanto, vamos ver esta reportagem sobre a investigação do cancro nos homens. Um em cada 6 homens portugueses vai desenvolver cancro da próstata. Quando se fala de cancro, habitualmente uma das regras básicas da oncologia é quanto mais pequeno eu tiver o tumor, melhor será o tratamento. Então põe-se este problema: como é que eu vou diagnosticar o cancro da próstata? Se vou esperar pelos sintomas, provavelmente já vou ter uma doença avançada que não me vai permitir propor ao doente tratamentos com intuito curativo. Onde é que então houve uma grande, em meu entender, uma grande revolução em termos de urologia? Foi com o aparecimento de uma análise sanguínea, o agora tão badalado PSA. O PSA é o que é? É uma análise que se faz ao sangue, como se faz o controle do colesterol, da glicose, da função renal, etc. Também se pode fazer uma análise, esta tal PSA, que é um marcador tumoral. Isto significa que então é uma análise que me vai traduzir, em função das suas alterações, se há ou não suspeita de alguma coisa que não esteja bem na próstata. Mas atenção, pode haver alterações do PSA que não estejam relacionadas com cancro, mas quem tem cancro quase sempre tem o PSA alterado. Então o que é que nós devemos fazer? Alertar as pessoas para um diagnóstico o mais precoce possível, sem aquele interesse de termos que cumprir o objetivo de toda a gente ter que o fazer. Agora, se um doente vai ao seu médico de família, sente alguma preocupação, sobretudo se tem alguém na família que tenha tido um cancro da próstata, do lado masculino, ou, por exemplo, do lado feminino, um cancro da mama, faz todo sentido que tenha alguma preocupação e que queira saber, eu poderei vir a ter ou estou já com cancro da próstata, e o PSA é fundamental. E quem não tem antecedentes de cancro na família deve fazer o quê? Mas um PSA acima dos 50 anos, se não tendo pessoas na família com antecedentes, faz todo sentido. Neste sentido de realmente eu conseguir fazer um diagnóstico o mais precoce possível. Porque se estou à espera que eu palpe, e aí vem o outro exame que é o toque retal, ou que eu tenha sintomas, provavelmente a doença já está muito avançada e posso perder uma oportunidade a um tratamento com um intuito curativo para um tratamento já paliativo, ou seja, que já não vou conseguir curar. Talvez alguém terá feito esta analogia que a procura da longevidade, se calhar o cancro é essa procura, só que é uma procura tão estúpida que acaba por matar o hospedeiro. Mas no fundo a célula cancerosa é isso. Ela vai se reproduzindo numa tentativa de se manter viva sempre. Só que é feita de uma maneira desordenada e faz com que acabe por tomar conta do hospedeiro e acaba por matar. É isto que leva à incurabilidade da doença do cancro. Ora, nós com os tratamentos que temos feito e que está-se a evoluir, estamos a conseguir que esse prolongar maligno que se torne, não direi benigno, mas pelo menos muito mais prolongado. A chave vai ser quando se conseguir evitar que a doença maligna apareça. E aí, se calhar, a genética é que vai ter um papel importante e vão ter a oportunidade de ver como. E acho que aqui o IPO começou a marcar essa diferença. Foi buscar pessoas que se dedicam exclusivamente à investigação, mas que precisam dos clínicos para lhes fornecer materiais, os doentes, as doenças, etc. E este casamento deu bem. Um casamento entre a clínica e o laboratório. A citologia urinária, que é uma das formas de detecção de neoplasias urológicas, tem frequentemente uma baixa sensibilidade. Quer isto dizer que há muitas neoplasias, ou há muitos tumores que não têm capacidade de detectar. E, portanto, na sequência disso, nós tentamos desenvolver marcadores moleculares que possam ser usados como ferramentas para os clínicos, para podermos identificar precocemente essas mesmas neoplasias. Da detecção para o ataque ao cancro. No ataque, nós procuramos exatamente moléculas que sabemos que são importantes para a biologia tumoral e, especificamente, o meu grupo está a identificar essas mesmas enzimas que são importantes
para a remodelação da cromatina e que podem ser usados como alvos terapêuticos, uma vez que neste momento, inclusivamente, estamos a testar em modelos in vitro vários fármacos que já estão a ser utilizados para outras patologias e que têm propriedades antitumorais. No mês da sensibilização para os cancros da próstata e do testículo, estas já são boas notícias.